Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico que toca num ponto fundamental da nossa educação, a ideia de criar um programa curricular nacional em defesa civil. Vamos entender juntos por que esse assunto é tão, mas tão urgente para o futuro do Brasil. Olha, a base para a nossa conversa de hoje é o projeto de intervenção do Glauco Rocha Machado, que foi orientado pelo professor Fernando Guilhão de Castro. É importante a gente situar, esse é um trabalho de conclusão de curso, especificamente da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi finalizado agora em 2025. E o ponto de partida de todo esse trabalho é uma pergunta que, vamos combinar, deveria estar tirando o nosso sono. Com desastres ambientais ficando cada vez mais comuns, mais intensos, como é que a gente está preparando as nossas crianças para esse futuro? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o problema que o estudo aponta. E ele é bem sério. O ensino sobre defesa civil no Brasil hoje ele é totalmente fragmentado. E essa citação do autor resume a situação de forma perfeita. Ele diz que existe uma diversidade enorme de conteúdos, mas que eles não tocam no ponto central, sabe? Naquilo que é genuinamente importante, os riscos reais de grandes desastres que a nossa sociedade enfrenta. Ou seja, o que se ensina hoje é quase como um mosaico de temas que não se conectam com o essencial. E olha só essa imagem, ela é uma metáfora visual perfeita para isso. A gente vê aqui vários mascotes de diferentes projetos locais espalhados pelo Brasil. Claro, são todas iniciativas com ótima intenção, sem dúvida, mas essa variedade toda acaba mostrando exatamente o problema. Não existe um padrão, uma estratégia nacional única. É como se cada um falasse uma língua diferente. E no fim das contas, a mensagem principal acaba se perdendo. E aqui a gente consegue ver a diferença de forma bem clara. De um lado, tá o que geralmente é ensinado nas escolas. Coisas pontuais, sabe? Tipo primeiros socorros, prevenção de incêndios. Coisas importantes, sim, mas isoladas. Agora, do outro lado, está o que seria realmente necessário, um conhecimento completo, que vai desde entender o que é um risco, passando por prevenção e preparação, até chegar na resposta e na recuperação depois que um desastre acontece. O buraco entre uma coisa e outra é gigante. Ok, mas por que essa mudança é para ontem? Bom, o projeto mostra que a urgência vem de dois lugares. Primeiro, da nossa legislação, que infelizmente foi perdendo força nesse assunto, e segundo, da falta de dados concretos. A gente simplesmente não sabe direito quantas pessoas estão sendo capacitadas. Para entender como a gente chegou nesse ponto, é só olhar para essa linha do tempo. Em 2012, tivemos um avanço, uma lei que incluía a defesa civil no currículo escolar. Só que aí, a partir de 2016, a coisa começou a andar para trás. Uma medida provisória, depois confirmada por outra lei, tirou essa menção direta. O assunto foi diluído, virou um tema transversal genérico, e foi esse esvaziamento da lei que abriu a brecha para essa confusão toda que a gente vê hoje. Agora, se a legislação preocupa, os números são de cair o queixo. Como não existem dados oficiais para o Brasil todo, o autor do projeto fez algo bem interessante. Ele pegou os dados de Santa Catarina, que é uma referência, e fez uma projeção para o país inteiro, usando informações do IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o resultado, olha, é bem alarmante. E o número que resume tudo é este aqui, 0,51%. Essa é a projeção da fatia da população brasileira que seria capacitada por ano dentro das escolas, menos de 0,5%. E isso, vale dizer, é uma projeção otimista. Esse número sozinho já diz tudo sobre o tamanho do nosso desafio. Mas o legal desse trabalho é que ele não fica só apontando o problema. Ele vai além e apresenta uma solução, uma proposta de intervenção bem clara e bem estruturada. A ideia é justamente criar um currículo nacional para a gente começar a formar cidadãos que sejam de fato resilientes. Então, o que seria essa proposta? Basicamente, a criação de um programa curricular nacional em defesa civil. E aqui tem umas palavras que são a chave de tudo. Primeiro, padronizado. Ou seja, a mesma base de ensino para o Brasil inteiro. Segundo, contínuo, acompanhando o estudante em todas as fases da escola. E terceiro, gerenciado nacionalmente. O grande objetivo com isso é criar finalmente uma cultura de prevenção no Brasil. Essa solução se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é padronizar o ensino. Chega de cada um fazer de um jeito. O segundo é integrar todas as fases da defesa civil, desde a prevenção até a recuperação. E o terceiro, talvez o mais importante, é formar uma nova geração de brasileiros que seja consciente dos riscos e, principalmente, capacitada para agir. E agora,
Caminhando para a conclusão, o projeto deixa uma mensagem bem clara. O primeiro passo para qualquer mudança acontecer é a gente espalhar esse tipo de conhecimento. É criar uma conscientização sobre o quanto esse tema é urgente. E aqui é fundamental a gente reconhecer o valor de um trabalho como esse. Este projeto é uma contribuição acadêmica de altíssima qualidade. Ele não só faz um diagnóstico cirúrgico do problema, como também apresenta uma solução estruturada para um desafio que é crucial para o Brasil. Isso mostra o compromisso de uma universidade pública em formar profissionais que pensem a sociedade. Vale a pena esclarecer um ponto importante. O que a gente apresentou aqui hoje é uma síntese, tá? Ela foi produzida com o apoio de inteligência artificial a partir do trabalho acadêmico original e completo do Glauco Rocha Machado. A verdade é que discutir ideias assim é o que pode gerar uma mudança de verdade. Por isso, se essa análise fez sentido, ajude a espalhar essa informação. É simples, siga o canal, curta o conteúdo e, principalmente, compartilhe com mais gente. Vamos fazer essa discussão chegar mais longe. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão no ar. A gente sempre fala que educação é a base para o futuro, certo? Mas se é assim, o que essa nossa falha em preparar as novas gerações para os desastres diz sobre o futuro que a gente está de verdade construindo? Fica aí o pensamento. Até a próxima.